Então, nós estamos em Gênesis 12, estamos nesse momento tão significativo na história. Falamos bastante na aula passada sobre esse significado de Abraão na Bíblia toda, na história. É um divisor, é um momento totalmente diferente na história, né? Quando Deus começa a fazer algo na vida de Abraão. Ao mesmo tempo que é tão importante para nós, a gente fica imaginando, assim, na Bíblia não dá muitos detalhes, como é que Abraão estava, como é que Deus falou com ele, mas a gente pode imaginar, assim, que era algo muito significativo, porque Abraão foi chamado para sair da sua terra, então não foi um encontro casual, não foi uma coisa pequena na vida de Abraão, mas ao mesmo tempo é sempre interessante a gente pensar que Abraão não fazia ideia nenhuma da importância que a vida dele, o chamado dele, o que estava acontecendo com ele teria para toda a humanidade. Ele não fazia nenhuma ideia, com certeza, como muitas outras pessoas na Bíblia e na história também não tinham ideia da importância daquilo que Deus estava fazendo. Mas estão só reforçando que esse momento é um momento muito significativo, é uma mudança total. Até esse momento, Deus estava, até certo ponto, Deus estava permitindo que a humanidade continuasse caminhando nesse caminho de morte, de pecado, né? Deus chegou ao ponto do dilúvio, depois do dilúvio, na Torre de Babel. Então, assim, tinha muito pouca coisa acontecendo, poucas pessoas, né? Assim, toda a história anterior a Abraão, quem que a gente tem, que a gente sabe? Assim, isso é muito tempo de história, mas a gente tem a história de Abel, que é muito curta, né? Porque ele foi morto. Tem a história de Enoque, também não sabemos muita coisa sobre ele, e tem a história de Noé. Então, essas três personagens são as únicas, claro que não eram as únicas pessoas que conheceram a Deus, mas as únicas histórias que a gente tem alguma coisa, e mesmo assim eram histórias, assim, Noé foi a preservação durante o dilúvio, mas não foi o início da história da redenção. Então, essa história de Abraão é tremendamente significativa para um novo rumo e realmente marca o início da história da redenção. E nós já falamos um pouquinho, mas nós vamos continuar hoje ainda nesses 3 primeiros versículos de Gênesis 12, então eu vou ler novamente. É um texto que acho que todos, né, já ouviram muitas vezes, mas às vezes eu penso que a gente deveria ouvir mais, assim, esse texto deveria ser mais focado, né? Assim, esse texto é muito, muito importante, não só na vida de Abraão, que é importante, mas esse texto especificamente contém uma semente, contém em si muita coisa importante de todo o plano de Deus. Então, na aula passada a gente estava dando um pouco mais de contexto de Abraão, de como começou, mas hoje nós vamos focar bastante assim o que está acontecendo aqui nessa palavra de Deus para Abraão. Então, Gênesis 12, ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, provavelmente vocês tenham ouvido isso. Eu, por muito tempo, eu fiquei, e realmente é um aspecto muito importante, mas por muito tempo eu só identificava 3 coisas aqui. Deus prometeu para Abraão uma terra, Deus prometeu fazer dele um povo, Deus prometeu fazer dele uma bênção para todas as nações. E é central, só que se você observar aqui porque a gente
muitas pessoas colocam, e realmente esse é o ponto que vai percorrer a Bíblia toda, esses aspectos, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, e isso vai continuar na história de Abraão, na história dos que vêm depois de Abraão, na história de todo o Antigo Testamento, e um aspecto muito significativo que a igreja, ela perdeu muito o sentido mais literal dessa promessa, né? E Deus está restaurando isso também. Mas, então, esses três elementos, né? Terra, nação, o povo, e ser uma bênção, né? Esses são os três aspectos do que Deus falou aqui. Mas, mesmo na aula passada, eu mostrei que tem duas ordens e três bênçãos, né? Nós falamos sobre isso na aula passada. Então, o versículo 1 começa: sai da tua terra, da tua parentela. Então, o primeiro versículo é uma ordem, né? E, de acordo com Atos 7, quando Estevão reconta essa história, ele fala que Deus falou isso lá na terra de Ur dos Caldeus. Nessa sequência de Gênesis que a gente está seguindo, nós vimos que Tera ou Terá, né, tem duas pronúncias do nome de Abraão, ele saiu de Ur dos Caldeus e foi parar em Harã. E eu não sei se vocês guardaram o mapa, né, mas eu tenho mais cópias, né, se vocês não tiverem. Mas no mapa você consegue ver, né, que tem dúvidas, né, até sobre onde era esse Ur dos Caldeus. Porque tem uma cidade famosa, né, que os arqueólogos acharam e tudo, que fica mais no sul do Iraque. Então, tem pessoas que acham que não era nesse Ur, porque tinha outra cidade com o nome de Ur, por isso que chamava Ur dos Caldeus. Aí tem toda aquela história que eu comentei na última aula, que os caldeus, nessa época de Abraão, não viviam naquele Ur que a gente pensa mais no sul. E se você olha no mapa, e aí também tem uma confusão, porque, de acordo com Gênesis 11, versículo 31, tomou Terá a Abraão, seu filho, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Nesse texto aqui, fala que ele já saiu de Ur dos Caldeus pensando em ir para Canaã. Hebreus já fala que ele saiu sem saber para onde que ele ia. Então, e aí tem Atos que fala que Deus falou com Abraão lá em Ur dos Caldeus. Aqui em Gênesis parece, mas não necessariamente, mas parece que eles saíram de Ur, foram parar em Harã, que é lá no norte. Então, para quem estava lá no sul, ir para Harã, pensando em ir para Canaã, não seria uma rota normal, né? Como se você fosse daqui para Bahia passando em Mato Grosso, né? Não faz sentido, assim, né? Você está dando uma volta enorme, né, para chegar ao seu destino. Então, tem vários aspectos da história que não são muito claras, mas o fato é que, em algum momento, ou em Ur dos Caldeus, ou em Harã, Deus falou essas coisas com Abraão: sai da tua terra. Do jeito que está falando aqui, parece que foi em Ur, porque onde que era a terra dele? Não era Harã. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Então, esse é o chamado, né? O chamado de Abraão. Deus fez um chamado, Deus chamou Abraão e ele falou com ele, ele deu essa ordem. Na sequência, ele dá três bênçãos: eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar, que é uma palavra geral, mas é muito, muito boa, muito abrangente, e te engrandecerei o nome. E lembrando que aquele povo todo em Babel, que queria fazer a torre, eles queriam engrandecer o nome, eles queriam fazer um nome para eles. E Deus foi contra. Deus falou assim: não vou permitir que isso aconteça. Mas já para Abraão, que nem estava buscando isso, ele falou assim: eu vou engrandecer o seu nome. E aí, na maioria das Bíblias, assim, é uma sequência, assim,
e tu serás uma bênção. Mas essa e tu serás uma bênção, eu acho que varia um pouco de acordo com a tradução, ou é uma ordem também, não é e tu serás, mas se tu, algumas traduções colocam assim, se tu uma bênção, essa seria a segunda ordem. Ou também nós poderíamos também traduzir assim, que sai da tua terra, vai para a terra que eu vou te mostrar, isso é uma ordem, e aí eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou abençoar você, e eu vou também engrandecer o seu nome, para que tu sejas uma bênção. Então, ou você pode traduzir, né, assim, eu acho que essas duas traduções seriam as mais corretas, ou é uma ordem assim, se tu uma bênção, eu vou fazer tudo isso para você, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou engrandecer o seu nome, você vai ser muito abençoado, mas isso não é para você ser assim, eu gostei mais de você, eu vou fazer um povo separado, e tem muitos versículos na Bíblia que a gente parece que entende mais desse lado, né? Como em Êxodo 19, quando Deus fala, vocês são uma nação especial, vocês são minha propriedade peculiar, às vezes a gente entende isso como Deus quer, Ele tem um povo, de todo o povo na terra, mas Ele gosta mais da gente, e Ele quer um povo, né, assim, especial, e os outros são segunda classe. E isso aconteceu com os judeus, que eles acabaram entendendo isso, se tornando sectários, elitistas, achando que era só eles, e isso tem acontecido com a igreja também. A igreja também entende que Deus escolhe algumas pessoas para servir a Ele, para fazer parte da igreja, e que todas as outras pessoas, até essa expressão, de vez em quando eu faço menção a isso, eu procuro tirar isso do meu vocabulário, não porque não existam, mas a gente tem costume, existe um costume, principalmente acho que entre os evangélicos, não sei se os católicos fazem isso, de chamar os outros de ímpios. Qualquer pessoa que não faz parte da igreja é um ímpio. Espera aí, calma, eu sei quem é justo diante de Deus e quem é ímpio, e eu tenho direito de chamar o outro de ímpio como se eu não fosse. Então, essa maneira de se considerar não tem nada a ver, mas quando você lê essas passagens, você pode cair no engano de pensar, isso aqui está dizendo, olha, Abraão, eu estou chamando você, a sua descendência, eu vou gostar, eu vou cuidar, eu vou proteger, eu vou abençoar, e o resto do povo que se dane, eu não estou preocupado com o resto do povo. E essa não é a ideia. A gente tem que repetir isso, repetir, para ver se entra na nossa cabeça, porque tem algo que faz parte da natureza humana, que é achar que não somos melhores do que os outros, né? Então, voltando aqui, essa ordem Abraão, faça isso, sai da sua terra, e eu vou te abençoar, mas tem uma segunda ordem, e é uma consequência de tudo isso. Se você sair da sua terra e for para o lugar que eu vou te mostrar, se você fizer isso, eu vou abençoar, vou multiplicar, mas isso é para que você seja uma bênção. Isso concorda com o final, que é, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a segunda ordem é, ser tu uma bênção, e aí vem também 3 consequências, 3 bênçãos. Eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso aqui também, né, toda essa forma de colocar isso, também pode levar a gente a entender de uma maneira errada, né, porque Deus gosta mais de Abraão e dos descendentes dele, então se alguém abençoar o povo de Israel, nós seremos, né, quem abençoar vai ser abençoado, e quem amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Isso também parece injusto, né? Por que ele tem esse direito de ser melhor do que os outros, né?
E eu queria achar talvez uma ilustração melhor, mas eu vi uma ilustração, eu não sei se eu mencionei na aula passada, mas eu acho que uma maneira boa de pensar nisso, se, né, nós vamos continuar vendo assim que Deus está revelando aqui uma estratégia. A estratégia de Deus, então nós temos passado esses 11 capítulos que representam um período longo, de acordo com genealogias bíblicas, seria 2000 anos, mas é bem certo que é um período bem maior do que 2000 anos. Então nós temos esse período inicial da história em que ainda Deus não iniciou seu plano de redenção, Ele não começou a resolver o problema que começou no Jardim do Éden. Então, agora Ele começa a revelar a sua estratégia. Deus tem uma estratégia. Então, Ele começa com Abraão, e a estratégia de Deus é começar com um instrumento. De toda a face da terra, Ele começa com um instrumento, que é Abraão. E Ele fala assim: eu vou canalizar, eu vou direcionar tudo que eu vou fazer para redimir a humanidade, eu vou fazer através de Abraão e dos seus descendentes. Então, alguém fez a seguinte ilustração: tem um grupo de pessoas, tem acontecido isso, né, em minas de carvão, por exemplo, assim, desmorona, né, a entrada, assim, as pessoas ficam presas lá embaixo da terra. Então, tem um grupo de pessoas que está presa ali e que precisa achar uma saída. Então, isso representa a humanidade. A humanidade está perdida e Deus tem um plano de escape, Deus tem um plano de redenção. Então, nesse plano de redenção, vamos dizer assim, de 100, de 50, sei lá quantas pessoas estão presas ali naquela mina, uma pessoa é incumbida de sair por um caminho muito difícil. Teve uma ocorrência que aconteceu na Tailândia, né, faz pouco tempo, né, que ficaram presos lá, assim, e aí eles tiveram que mandar pessoas muito preparadas para ir num túnel, nos lugares assim, muito perigosos, ir lá e tirar as pessoas para fora. Então, uma pessoa, um grupo de pessoas é escolhido para achar uma saída. Então, quando você pensa em Abraão, você não pode pensar, Deus está escolhendo Abraão para ser o único salvo, ou ele e os descendentes. Essa não é a ideia. E muito tempo, né, tem essas discussões sobre eleição, sobre predestinação, e como que funciona isso. Aquele livro, O Único Rei, ele abriu, assim, eu tinha visto também isso em alguns outros autores, assim, muito interessante, a ideia assim, de que eleição, na Bíblia, trata-se de quem Deus escolhe para ser seu instrumento. Eleição não é um termo que fecha, só essas pessoas serão salvas. Eleição, em alguns outros contextos, pode até falar sobre isso, mas em muitos lugares, né, mesmo em Romanos 9, quando Paulo fala sobre eleição, ele está falando sobre pessoas escolhidas para ser um instrumento. Então, pensando nessa mina com as pessoas presas, tem alguém, ou como eu falei, pode ser uma pessoa ou um grupo de pessoas, que essas pessoas serão os que vão achar uma saída, eles vão resgate, redenção. Então, quando você lê aqui, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, por que Deus falou isso? Porque se Deus escolheu alguém para achar uma saída para os outros, e lá na frente, no meio do processo, tem alguém impedindo, atrapalhando essa pessoa que vai achar uma saída, o que Deus vai fazer? Ele vai permitir que alguém amaldiçoe, que alguém atrapalhe aquele que está procurando uma saída? Ele fala assim: não, quem te ajudar a achar a saída vai ser abençoado. Quem
impedir, quem atrapalhar a sua missão, vai ser amaldiçoado, porque essa é a missão que é uma missão em favor de toda a humanidade. Então, deu para entender a ideia? Deus não está falando uma coisa assim, gente, Abraão, a partir de agora eu só gosto de você. Eu já declarei, e não importa quem nasceu no Egito, na Síria, na Babilônia, na Grécia, não importa, eu não gosto deles, eu não vou salvar, e se amaldiçoar vocês, vai ser amaldiçoado porque eu só gosto de vocês. Está vendo como a gente pode interpretar algo com uma conotação totalmente errada? Então, eu acho muito importante a gente entender essa ideia, assim, que Deus está revelando a sua estratégia de redenção para o mundo. E Ele está dizendo, eu vou usar você e a sua descendência. E quem colaborar com você e com a sua descendência vai ser abençoado, porque o caminho de redenção é o que vai trazer bênção para todo mundo. E eu vou abençoar quem colaborar com você. Agora, quem não colaborar, quem tentar impedir, quem tentar barrar o progresso, quem estiver usando estratégias para derrotar, para matar, para impedir vocês, essas pessoas serão amaldiçoadas, ok? Bom, e uma coisa assim, então só para também pensar sobre essas três palavras, voltando a falar sobre terra, povo e bênção, né, que é o centro, mas eu acho bem interessante entender essa sequência da ordem e das bênçãos, dá um entendimento mais completo. Mas é interessante que ele fala sobre sair para a terra que te mostrarei. Nesses três versículos, fica meio subentendido, porque a gente sabe que vem depois. Mas nesses três versículos ele não prometeu ainda a terra. Ele só falou assim, saia da sua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Mas ele ainda não prometeu que essa terra vai ser de Abraão. Isso vai acontecer logo, logo, nesse capítulo mesmo. No capítulo 12, versículo 7, pela primeira vez, quando Abraão sai da sua terra, e depois de Harã também, e vai para Canaã, aí no versículo 7 apareceu a primeira vez que Deus aparece para Abraão dentro da terra de Canaã. Ele tem uma mensagem curta e significativa, que a tua semente darei esta terra. E nesta primeira parte da história de Abraão, nesses primeiros capítulos, 13, 14, 15, o centro de tudo que Deus vai fazer com Abraão é a terra. Então, a primeira coisa que ele vai enfatizar é a terra. Então, isso é um dos fatores mais importantes. Então, vamos, se vocês estiverem aí com o esboço, irmãos, eu vou seguir, eu pretendo não demorar muito nesse primeiro item, é muito importante, mas eu só queria chamar a atenção para alguns aspectos aqui do chamado de Abraão. Essa é uma expressão que a gente encontra e a gente sabe que é o ponto inicial. Um ponto inicial da vida de muitas pessoas é quando Deus chama. Chamado é algo que inicia uma jornada. Então, só tirando algumas aplicações e algumas características desse chamado, eu acho que é importante. O chamado de Abraão é um chamado singular, ninguém vai ser chamado igual a Abraão, porque Deus começou com Abraão, ele não vai mudar isso. Então, esse chamado, existem alguns chamados que são singulares, ninguém vai ter um chamado igualzinho. Jesus chamou os 12 discípulos, isso foi um começo, tem muita coisa que é semelhante. Agora, um chamado igualzinho, a gente não tem a chance, porque nós não nascemos na época que Jesus estava na terra, e ele não chamou a gente. Então, eu não tenho a chance de ser um dos 12. Então, é um chamado singular. O chamado de Paulo foi um chamado singular. Não vai ter
outro igualzinho. Cada chamado, na verdade, é um chamado singular, porque a função que nós temos é... Deus tem algo especial e específico para cada pessoa. Mas, então, assim, em alguns sentidos, o chamado de Abraão não tem como repetir, mas tem muitas características, muitas coisas que são aplicáveis para nós. Então, só vou passar por esses 6 pontos aí do esboço para a gente pensar. Pode ter outros aspectos que não estão incluídos aqui, mas a primeira coisa é que é Deus quem chama. Isso é muito óbvio, mas ao mesmo tempo é muito importante. Isso significa que a iniciativa é de Deus. É algo muito misterioso, porque a gente fica pensando, bom, se alguém não ouviu um chamado, se alguém nunca sentiu o toque de Deus, então Deus não chamou, a pessoa não é culpada de não atender, porque ele não recebeu, né? Então, aí entra em várias questões que estão fora do nosso assunto hoje, mas é claro que Deus está chamando, em algum sentido, Deus está chamando todas as pessoas. Agora, o chamado, sim, tem um momento, tem algo, ninguém escolhe o seu chamado. Então, Abraão não poderia sentar assim, eu acho que seria muito legal eu começar uma nação e ser um instrumento de Deus. Não, ele não inventou isso, não foi algo que ele criou. Então, é Deus quem chama, é Deus quem inicia, todo início vem de Deus, mas é claro que existe uma grande responsabilidade nossa de estar à disposição dele, né? Mas todo início vem de Deus. Então, isso é importante. E é outra, assim, ninguém teria capacidade. Então, como eu falei, assim, são os chamados singulares, mas assim como Jesus chamou os 12 discípulos, a gente fica tentando imaginar, né? O que Mateus, o que Pedro e Tiago e João e Simão, o que cada um sentiu, né, quando Jesus chamou. Porque os chamados, principalmente esses chamados, eles envolvem uma coisa muito forte, que é o segundo ponto, é um chamado para fora, é um chamado para abandonar tudo, né, como, né, os pescadores, eles deixaram as redes, eles deixaram... o Mateus, né, do serviço de publicano, de cobrador de impostos, eles deixaram tudo, e quando você pensa, Deus está me chamando, eu vou ter que largar tudo, e quando você pensa, né, esse número 2, esse chamado para fora, e eu estou usando essa expressão porque acho que todo mundo sabe que a palavra grega, né, para a igreja, eclésia, significa exatamente isso, né, chamados para fora. Então, a igreja é o conjunto de todas as pessoas que Deus chamou para fora. Chamou para fora do quê? Se você for olhar Abraão, foi assim, ele tinha que sair de tudo. Ele tinha uma terra, quer dizer, uma pátria, um lugar onde ele morava, um lugar que era o povo dele, era a cultura dele, era tudo que ele tinha, né? Então, Deus fala assim, sai da tua terra. Então, isso é bem amplo, assim, de tudo que você está, onde você mora, seu costume, sua cultura. Agora, ele tinha que sair também da parentela, né, que as famílias eram grandes, né, devia ter muitos parentes, né? E, assim, sai da tua terra, mas sai também da tua parentela, mas sai também da casa de teu pai. Então, e isso é algo que choca, né? Assim, mas como assim, né? Eu tenho que largar minha família, né? Então, esse chamado para fora, esse chamado de Deus. Então, antes de, assim, entender um pouquinho do porquê, quem é capaz de atender um chamado desse? Assim, é uma coisa que vai contra. Mas por que aqueles 12 discípulos, claro que assim, esse mistério, assim, por que Deus chama um e não chama outro do mesmo jeito? As pessoas pegam um texto que tem em Josué 24, que fala que
Terá, o pai de Abraão, ele era um pagão como os outros. Mas tem um outro texto que fala que eles adoravam o Deus verdadeiro. Então, a gente não sabe exatamente assim qual o costume, se Abraão nem sabia quem era o verdadeiro Deus, não sabia de nada, mas a ideia é que Deus escolhe, assim, quando a gente pensa assim em Abraão, como fazendo parte de uma cultura, de um povo idólatra, que é o que Josué 24 parece indicar, que eles eram como quaisquer outros. Então seria algo diferente. Por exemplo, Enoque e Noé, esses dois gigantes, né, do tempo anterior, eles foram pessoas que viviam no meio de um povo bem corrupto, que estava ficando cada vez pior, mas eram pessoas irrepreensíveis, pessoas que andavam com Deus. E a Bíblia não fala isso de Abraão. A Bíblia não fala que Deus escolheu Abraão porque Abraão já andava com Deus, porque Abraão era como Noé. Não tem esses antecedentes de Abraão. Então, aí dá aquela ideia assim, Deus escolhe pela graça, né? Deus escolhe porque Ele quer. E realmente, assim, a Bíblia deixa muito claro que Deus escolhe quem Ele quer. Agora, quando você coloca isso, e olha só, né, em Romanos 9 fala que Deus é como oleiro, Ele pega o barro, Ele pode fazer com o barro o que Ele quer, Ele é oleiro, Ele tem direito, e a gente não tem direito de discutir com Deus, né? Mas quando você começa a tirar dali que a maneira de Deus agir na história é assim, tipo um capricho, eu resolvi chamar esses aí e os outros eu não gosto. Quando você entende que eleição tem a ver com a escolha de instrumentos, Ele vai escolher alguém para resgatar aquele grupo que está preso na mina. Agora, Ele escolhe quem Ele quer. Ali tem 20, 30, 40, 50 pessoas, Ele vai escolher alguém que ele conhece e que Ele fala, essa pessoa é a pessoa adequada, tem essa e essa característica, é a pessoa certa para conseguir achar uma saída e abrir o caminho para que os outros possam ser salvos também, né? Então, mas a ideia é que realmente assim, quem é que nos capacita? De onde vem a capacidade para largar tudo e obedecer ao chamado? E a resposta é assim, que quando Deus fala, podemos dizer não? Podemos, né? Não tem muitos exemplos disso na Bíblia, mas um exemplo que vem à minha mente agora é o jovem rico. O jovem rico veio para Jesus e estava interessado e queria, e ele fez umas perguntas para Jesus, o que eu faço? Jesus falou assim, guarda os mandamentos. Não, isso aí para mim está tudo certo, eu já fiz isso. Ah, Jesus, você quer realmente? Porque a primeira, assim, como se guardar os mandamentos fosse uma coisa simples, né? Mas, assim, quando o jovem veio, igual quando aquela mulher cananeia veio, Jesus às vezes dava umas respostas, tipo assim, não, faz isso aí, eu não estou muito interessado em você. Guarda os mandamentos, você quer vida, guarda os mandamentos. Mas aí, quando o jovem falou assim, né, que ele podia ter falado assim, joia, já tem a resposta que eu queria, eu estou bem, então, obrigado, valeu, mestre. Não, ele sentiu que estava faltando alguma coisa. Então ele fala assim, essa parte eu já consegui. E o que mais? Aí a Bíblia diz, em Marcos, né, que dá esse detalhe, fala assim que Jesus olhou para ele e o amou. Nesse momento houve uma conexão entre o jovem rico e Jesus. E Jesus olhou para ele e falou, vai, vende tudo que você tem e vem e siga-me. Então, é um exemplo de que Jesus, né, Deus pode falar, Jesus pode falar conosco e a gente não atender, né? Mas o que capacita alguém a largar tudo é a voz de Deus, é o encontro com Deus. Quando Deus chama,
o próprio chamado tem em si a capacidade. Eu tenho a possibilidade de dizer não, mas o chamado traz algo que me capacita, né? E então é um chamado para fora. Não vou entrar assim em tudo isso, e Deus não mandava todo mundo, estava dentro do chamado específico de Abraão. Ele tinha que sair para começar algo novo, ele tinha que sair de tudo que tinha formado a base dele, a cultura e mesmo a família. Então Deus, nós sabemos muito bem que Deus não é contra a família, mas no Novo Testamento Jesus também falou algumas palavras fortes, assim: se alguém ama pai, mãe, irmão, esposa, filho mais do que a mim, não é digno de mim. Então existe algo que esse chamado, né, num certo sentido, é para todos nós. Do jeito que foi para Abraão, foi algo singular, único, mas ele tinha que sair porque Deus ia começar algo totalmente novo. E para Deus fazer na nossa vida o que Ele quer fazer, Ele também precisa, né, muitas vezes não de um deslocamento geográfico, mas Ele precisa de algo que seja uma base totalmente diferente, né? Cada uma dessas coisas poderia entrar muito mais. Estou só dando um toque para a gente pensar em algumas coisas sobre o chamado. Número 3 é um chamado em 2 etapas, porque ele saiu de Ur dos Caldeus, unindo, como eu falei, Atos com o texto de Gênesis. A gente teria que imaginar que Deus tivesse falado com Abraão em 2 vezes. Uma vez lá em Ur dos Caldeus, Estevão fala que Deus apareceu para ele lá em Ur dos Caldeus. Deus apareceu para ele. E aí ele foi até Harã com a família, né? E aí muitas vezes as pessoas costumam tirar assim a ideia, e eu acho que tem uma certa verdade nisso, sim, que a primeira etapa que ele foi até Harã foi só parcial, que ele não foi até onde Deus queria, e ele não largou a família, né? Então ele foi junto com a família, com a parentela, e foi até Harã. Agora é muito interessante, assim, a gente precisa sempre entender que em nenhum lugar fala que Deus ficou bravo com Abraão porque ele parou em Harã, e nem ficou bravo com ele porque ele tinha acompanhado os pais e os familiares. Não fala nada sobre isso. Só fala que Deus falou novamente, né? Então, por isso que eu estou falando, é um chamado em 2 etapas, né? E tem outros exemplos, principalmente na nossa vida, assim, será que pode ter chamados em 20 etapas? Assim, tem chamados, que assim, um chamado também é o início de uma jornada. Então, outras partes da sua jornada não fazem parte do chamado propriamente. Mas aqui foi muito claro de que, quando ele estava em Harã, não aconteceu nada. Então, realmente, assim, quando ele foi até Harã e estava lá com a família ainda, assim, não tinha chegado ao ponto de Deus poder começar. Aí, quando ele chegou em Canaã, né, como acabamos de ler no versículo 7, ele chegou em Canaã, na primeira cidade onde ele parou e tal, ficou dentro da terra que Deus tinha preparado para ele. Deus apareceu para ele e falou assim: então, Abraão, era essa terra que eu estava te falando, e eu falei para você sair da sua terra e vir para uma outra terra. Essa outra terra não é só para você passear nela, essa outra terra eu vou dar para vocês, para você e para a sua descendência. Então, a gente precisa ver né, o chamado de Deus. Aí tem história de Jonas, né, que ouviu o chamado e fugiu do chamado, e, né, depois ele ouviu de novo o chamado num lugar bem inóspito, né, bem estranho, né? Ele ouviu a segunda, né, assim, na verdade dele foi desobediência, né? Mas pode ter muitas situações em que Deus nos chama, e isso
O chamado de Deus para Moisés demorou, o chamado de Deus para Davi demorou, o chamado de Deus para José demorou. Tem muitos chamados que não é nem porque a pessoa não obedeceu o chamado, mas demora, né? Tem um processo até que Deus fala assim, pronto, agora você está numa posição. Claro que é necessidade de Deus trabalhar dentro de nós, mas é um chamado que vai acontecendo, que Deus vai preparando por etapas, ok? Número 4 é um chamado. O chamado tem um objetivo. Aqui eu não coloquei, mas assim, nem sempre, às vezes, né, assim, por exemplo, Deus chamou Saulo, né, que depois passou a ser chamado Paulo, e ele falou, né, eu estou chamando você, porque você vai ser uma luz, eu vou mostrar quanto que você tem que sofrer, e que você vai ser uma testemunha minha. Assim, às vezes, a pessoa tem uma ideia clara do qual é o chamado. Deus está me chamando para isso. Mas nem sempre fica claro isso. Às vezes é uma parte só. Às vezes a gente só entende uma parte do chamado de Deus. Então, se você olhar o chamado de Deus para Abraão, tem algo que era imediato, algo que era mais intermediário, assim, né, médio prazo, e algo que seria lá na distância. No início, nessa promessa, nesse chamado em Gênesis 12, ele não falou sobre eu vou dar a você essa terra, então não apareceu isso. Falou assim, ó, sai da sua terra e vai para uma outra, mas ele não tinha prometido ainda dar essa terra para a descendência de Abraão. E outra coisa é que nós já aprendemos, nós já ficamos sabendo em Gênesis 11 que Sara era estéril. Então, quando Deus falou com Abraão, isso já era um fato, né? E já era um fato conhecido. Então, mas não tem essa promessa imediata. Eu vou dar a Sara um filho. Isso não apareceu aqui ainda especificamente. Agora, claro que isso estava subentendido, porque se ele vai virar uma grande nação, o único jeito dele ser uma grande nação é ele começar com pelo menos um filho, né? Mas, então, nós podemos dizer assim, eu estou dizendo assim, apesar de não aparecer explicitamente nessa primeira passagem, mas eu colocaria, se você quiser anotar aí, assim, que o objetivo imediato, o chamado de Deus para Abraão, incluía algo que tinha que acontecer imediato, porque embora ele tivesse falado com ele, no versículo 7, eu vou dar a você essa terra, na verdade, já indo, né, a gente conhece a história de Abraão, Abraão possuiu a terra durante a vida dele, ele teve que negociar com os habitantes lá e comprar uma terra para sepultar a sua esposa. Ele não possuiu nada. Então, essa parte seria mais intermediário. Esse objetivo de Deus dar a terra para Abraão não foi imediato. Deus chamou Abraão para ir para a terra. Ele tem esses objetivos a longo prazo, mas, inicialmente, o que Deus, nesse chamado, o que Deus ia dar para Abraão? Um filho. Então, Abraão recebeu um chamado, que parece uma coisa assim muito simples, mas para ele era impossível. Abraão recebeu um chamado, claro que tinha, né, um chamado para sair da terra, um chamado para, né, que envolvia coisas, mas qual era o objetivo imediato? O que se tornou? Não, assim, eu acho que era subentendido desde o início, mas a primeira coisa que ele tinha que receber dentro do chamado dele era ter um filho, né? Então, o objetivo imediato era ter um filho, os intermediários era possuir a terra e se tornar uma nação,
Isso ia acontecer dentro de algumas gerações, né? Agora, o objetivo final, aí você pode colocar uma lista. Tem muitas coisas que estão implícitas nessa primeira promessa. Então, quais eram os objetivos? Porque o chamado, que eu estou querendo enfatizar o chamado, Deus chama. E a maioria das pessoas, dos cristãos hoje, acham que o chamado é para a vida eterna, para ir para o céu, né? E o chamado não é esse, isso vai acontecer, mas o chamado tem um objetivo. E o objetivo tem essas coisas mais imediatas, mais intermediárias e mais a longo prazo, ok? Então, os objetivos a longo prazo, que está incluído nisso aqui, era a vinda do Messias, que seria o descendente de Abraão, era aquilo que Abraão estava recebendo, se tornaria o Evangelho, então o Evangelho que viria lá na frente, né, o Evangelho e a bênção para todas as nações, né? Então, podemos colocar também a restauração de toda a terra. Então, tem muita coisa incluída nessa promessa inicial, nesse chamado inicial para Abraão. Número 5 é um chamado para o impossível, né? Isso é a natureza de todos os chamados de Deus. Deus nos chama para algo que a gente não tem condições de fazer. Chamado de Deus para Moisés, você vai lá falar com o faraó, mas Deus, eu não sei falar, como é que eu vou, né? Assim, então, todos os chamados de Deus são impossíveis. E número 6, é preciso atender. Se a gente não atender o chamado, não vai, nada do que vem depois vai acontecer, né? Agora, a gente vai sempre falando sobre isso, né? Mas essa obediência que Deus falou com Abraão, e ele atendeu, ele obedeceu. E nós sabemos pelo Novo Testamento que Paulo faz uma distinção grande entre o que Deus fez com Abraão e o que Deus fez com Moisés, entre a fé de Abraão e a obediência à lei de Moisés. Mas Abraão também obedeceu. Mas o que Deus está mostrando já antes da lei, antes de tudo, sim, porque na verdade é isso que Deus quer, Ele quer uma obediência que não é simplesmente por uma regra. Poderíamos colocar mais ou menos assim: você pode obedecer algumas regras sem ter fé. Você não precisa ter fé para obedecer a um conjunto de regras, desde que sejam coisas possíveis. Agora, se Deus fala assim, você e Sara, estou ordenando vocês a ter um filho, e eles são estéreis, então não tem como obedecer isso. E era essa natureza que Deus queria dar, né? Agora, ele podia sair da terra, mas Deus estava falando algo que precisava, Abraão podia, né? Ele realmente atendeu, mas essa obediência de Abraão é uma obediência que é gerada por fé e confiança. Por isso que nós falamos assim, Deus falando, a gente consegue obedecer. Agora, se Deus não fala, essas coisas a gente nunca conseguiria fazer. Então, é muito importante a gente entender essa diferença, né? E esse processo de Deus. Então, só algumas observações, alguns comentários sobre o chamado, né? Agora, esse chamado, então, como a gente viu assim, né, na sequência uma ordem, 3 promessas, 3 bênçãos, né? Esse chamado, ele é cheio de promessas. Então, você pode chamar assim, né, são bênçãos que Deus dá, mas são promessas que Deus está fazendo. E essas promessas, essas bênçãos, ou essas promessas, elas
vem como resultado, no caso de Abraão, isso é um princípio que é muito central no Antigo Testamento, que as bênçãos de Deus elas têm uma condição. Abraão só seria um candidato para receber essas bênçãos se ele saísse da terra dele e fosse para a terra prometida, a terra da promessa. Então, essa terra, nesse começo aqui, isso aqui é fundamental, e a igreja, de maneira geral, tem colocado isso como algo assim que, para nós hoje, isso não é importante. Isso tem um significado assim tal, mas hoje a gente acha que não tem necessidade de uma terra. E tem vários aspectos em que a terra tem um significado para nós, mesmo espiritualmente. Mas, para Abraão, esse chamado era assim, a condição inicial era que ele tinha que ir para a terra. E nós vamos ver isso aqui, só lembrando que Abraão, 2 vezes, por causa de fome, ele saiu da terra, foi para o Egito, foi para a terra dos filisteus, e quando ele saía da terra, as coisas não andavam bem, ele começava a fazer coisas que ele não devia fazer, e colocava até o chamado e as promessas em perigo. Então, era muito importante, era a condição essencial que ele fosse para a terra prometida. Então, as bênçãos eram condicionadas, e isso, assim, está claro aqui, e vai ficar cada vez mais claro, quando é o tempo do povo de Israel sair do Egito, quando eles estavam, assim, eram 2 coisas, assim, quando eles saíam, eles não eram abençoados, ou quando eles não eram fiéis a Deus, Deus tirava da terra, como na época do cativeiro. Então, assim, a terra era a posição necessária para o plano de Deus ir para frente. Existe um aspecto em que essa terra, para nós, né, assim, porque durante todo o Antigo Testamento era a terra de Israel. E a gente vai, de vez em quando, sempre voltando para esse tema, porque a terra de Israel, como a gente está vendo, que hoje tem uma nação chamada Israel, então esse aspecto da terra de Israel continua sendo um aspecto importante no plano de Deus. E esse é o ponto que nem todos os cristãos concordam, e muitas vezes a gente tem deixado assim, isso aqui era no tempo de Abraão, no tempo do Antigo Testamento, tinha terra, mas hoje para nós, né, não tem mais terra prometida, não tem mais uma condição assim. Espiritualmente, tem um aspecto espiritual disso aqui, que para a igreja precisa de uma terra. O que é essa terra? É comunidade, é corpo, é coletividade, porque não tem jeito de existir uma nação. Vamos pensar no sentido literal. Não tem jeito, os judeus viveram 2000 anos espalhados pelas nações, eles mantiveram a identidade de povo, mas eles não tinham uma nação, eles não podiam ter o governo próprio, e não podiam ter uma situação em que pudesse ter o templo e guardar as leis de Deus. Então, uma terra é necessária para existir o reino de Deus, para Deus governar. A igreja perdeu não só a noção do que é a terra, o plano de Deus para a descendência de Abraão e a terra literal. A igreja, em grande parte, não totalmente, mas em grande parte, a igreja perdeu a ideia do que é realmente uma terra para nós hoje, que a terra para a igreja, num sentido espiritual, seria uma verdadeira comunidade. Todo mundo pensa assim, não, a coletividade é o templo, as pessoas vão lá e tem os cultos e tal, mas isso não forma uma comunidade. Porque a comunidade, e não é porque a igreja chama comunidade que ela é uma comunidade, né? Mas a comunidade significa realmente um relacionamento, uma vida em comum, que não precisa ser todo mundo morando na mesma
né? Assim, houve ocasiões em que isso aconteceu literalmente, que é aquela história dos moráveis, o conde de Zinzendorf, né, no século XVIII. Eles praticaram isso e durante a história muitas vezes tentaram, mas se você acha que é difícil uma igreja conviver, não dá muitos problemas, divisões numa igreja, agora imagine morando perto ou numa mesma propriedade, tipo assim, tipo esse lugar aqui onde nós estamos aqui, isso aqui é uma comunidade, né? Agora, a comunidade não precisa ser necessária, não precisa estar morando na mesma propriedade. O que precisa é realmente uma convivência mais próxima, um relacionamento, um verdadeiro relacionamento. Isso, na igreja, seria possuir a terra. Agora, quando a igreja tenta fazer isso, mas não está servindo a Deus de verdade, Deus não permite, como no Antigo Testamento, quando não eram fiéis a Deus, Deus mandava para o cativeiro. Então, esse seria um aspecto espiritual dessa terra. Agora, lembre que existe também, isso aí a gente vai sempre voltar a esse tema, que essas promessas de Deus a Abraão, isso a gente, estou dando um vislumbre aqui na frente, mas à medida que a gente começa a caminhar na história de Abraão, nós vamos ver exatamente o que Deus prometeu para Abraão. No versículo, aqui no versículo 7, ele fala: a tua semente darei essa terra. Ok, isso pode ser temporária. Esse versículo 7 não está dizendo que a terra é da descendência de Abraão para sempre, mas tem outros versículos que falam, só para a gente ver, assim, vai ter vários, né? Mas no capítulo 15, versículo 18, Deus faz uma aliança e ele fala qual a extensão da terra, né? E agora acho que eu não anotei, mas sim, tem vários lugares onde ele fala. Deixa eu ver se é no capítulo 17. Capítulo 17, versículos 7 e 8. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti em suas gerações, como aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência depois de ti. Darei a ti e a tua descendência depois de ti, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão. Ok? E serei o seu Deus. Isso tem várias outras. Então, existem promessas de Deus que várias promessas que são para sempre e algumas dessas promessas não foram cumpridas ainda. Então, eu estou dando já assim esse toque para dizer, nós queremos aprender com Abraão, queremos o chamado, queremos atender, queremos ser a igreja que é o povo de Deus, queremos, assim, nós fomos chamados como descendência espiritual de Abraão, mas não podemos ficar só com aplicação espiritual. Existem promessas que a gente precisa realmente entender que são promessas para sempre. Ok? Então, voltando para o esboço e para Gênesis 12, esse chamado, então, esse chamado é especial porque, como eu falei assim, foi um chamado para Abraão, mas incluiu nesse chamado, como algo muito especial, muito diferente para ele, tinha promessas que são promessas que vão até o final da história. Até coloquei aqui, né, que o livro de Gênesis tem, assim, é o livro do começo, mas é um livro que aponta muito para o final. Com o livro de Gênesis, a gente aprende muita coisa sobre o fim. Então, se você olha para a criação, você tem a chave do que Deus quer fazer na consumação.
Lembra aquela frase que eu acho que eu falei no início? Tudo que Deus começa, Ele vai terminar, do jeito que Ele projetou. Deus não é aquele que começa a falar assim, nossa, sabe que não está dando certo isso? Eu acho que eu vou ter que mudar meu projeto. Né? Nós, como seres humanos limitados, nós fazemos muito isso. Nós começamos um plano, começamos um projeto de vida, começamos, às vezes, uma casa, e a gente não consegue levar aquele projeto até o fim. E a gente tem que mudar. Né? Então, tem muitas coisas que a gente não termina. E quando a gente estuda a história, a gente às vezes tem a impressão que Deus, por nossa culpa, né? Que Deus, Ele começa algo e Ele vê que o homem não corresponde e Ele para, Ele deixa aquele projeto no meio do caminho. E o que nós estamos dizendo assim, a criação, a história da criação é uma planta, né? É um projeto que mostra como vai ser a consumação, porque Deus vai levar à perfeição aquilo que Ele projetou no início. O dilúvio em Gênesis, e Jesus falou isso, como nos dias de Noé, vai ser nos últimos dias. Então, o dilúvio, ele fala a respeito do juízo final. E as promessas de Deus a Abraão falam a respeito do que vai acontecer no reino de Deus. Que o reino de Deus precisa cumprir. Se o reino de Deus, que Deus introduziu com Jesus e que Ele vai completar na segunda vinda, se esse reino não corresponde às promessas de Abraão, Deus não está sendo fiel. Se a consumação não completa o que Deus projetou na criação, Deus não está sendo fiel. Então, o livro de Gênesis tem muita coisa sobre o tempo do fim. Então, essa promessa, esse chamado de Deus a Abraão, ele fala de bênçãos, mas essas bênçãos, tudo que Deus está falando aqui, são condicionais. Elas só vão se cumprir se Abraão e a sua descendência estiver na terra. Então, isso é muito importante. É claro que tem uma amplitude maior na nova aliança, mas continua sendo verdade, que essas promessas, elas têm uma condição, e a condição é realmente que Deus pretende fazer, de estar na terra, e Ele promete, isso é uma coisa assim, muito importante, que Ele promete que todo esse plano, porque na verdade, como eu falei assim, Deus está colocando aqui, Ele não está descrevendo todos os aspectos, mas nesse chamado, Deus está dando uma luz sobre o que Ele vai fazer para trazer redenção e para trazer o reino de Deus. Então, dentro dessa promessa, Ele vai usar Abraão, mas Ele não vai usar um indivíduo só. Ele começa com o indivíduo, mas Ele vai produzir uma nação. Então, Deus começa do particular e vai para o universal. Ele começa com uma pessoa. Só que o plano de Deus não será realizado, porque todo mundo tem ouvido, Deus faz o plano dele em parceria com o homem. Deus não vai fazer o plano dele sozinho. Ele podia fazer, mas Ele não vai fazer, Ele vai fazer em parceria. E durante a história a gente tem os grandes parceiros de Deus. Mas nesse chamado e nessa promessa fica claro uma coisa, que Ele está chamando Abraão, mas Abraão é o passo importante para chegar a uma descendência. Mas essa descendência não é o todo ainda. Então ele tem uma pessoa particular, mas ele tem uma nação particular, que ainda é o particular, ou seja, ainda é um instrumento para ganhar o todo, ok? Então, essa é a ideia. Assim, você poderia, eu não fiz isso, mas poderia fazer um diagrama. Deus, Abraão, nação, e daí sim para o mundo. Não é Deus para o mundo, direto, não é Deus
Abraão, de Abraão ou de algum outro para o mundo, é Deus, Abraão, nação e daí para o mundo todo, ok? Então, esse é um meio de abençoar todas as famílias da terra. O objetivo de Deus é o todo. Bom, praticamente eu já falei sobre a letra C também, coloquei separado aqui, assim, porque a promessa fala a respeito do que Deus ia fazer com Abraão, então a importância da bênção era condicionada à terra, eles teriam que se tornar uma nação, e uma coisa muito importante que a gente, também aquele autor do livro Único Rei, ele salienta muito isso, acho que é muito válido, que aqui fala assim, versículo 2, farei de ti uma grande nação. O que é uma grande nação? Quando fala grande nação, eu acho que geralmente a gente pensa em números, né? Mas uma grande nação, para Deus, claro que envolve a multiplicação, mas uma grande nação, Deus está falando não em termos de números, Ele está falando uma grande nação, que é uma nação santa, uma nação que anda em justiça, uma nação que representa o reino de Deus, né? Então, é muito importante a gente entender que é isso, né? E isso seria para alcançar o mundo inteiro. Então, letra C, eu só reforçando que esse plano de redenção, que ele começa com Abraão, vai muito além, não termina quando chega Jesus e inaugura a nova aliança, ele não pôs fim às promessas de Abraão, dadas a Abraão. Essa promessa de Deus para Abraão, ela é válida, né? Em nenhum momento, se tem algumas coisas que a nova aliança anula, porque não precisa mais de sacrifícios de animais, não precisa de certos aspectos rituais da lei de Moisés, mas em nenhum momento Deus reverte as promessas a Abraão, porque realmente essa promessa a Abraão, ela é abrangente e ela vai até o fim, né? Ela vai até o final. Então, já falei sobre número 2, né, que é uma nação, não é um indivíduo apenas. Agora, a segunda parte desse item 2 essa nação, ela precisa ser gerada, e isso é através de patriarcas. Então, uma das coisas muito interessantes que nós vamos começar a seguir essa jornada agora, em Gênesis, é que Deus não partiu de Abraão para 12 tribos e para a nação. Como é que foi a história? Abraão, Isaque e Jacó. Deus levou 3 gerações de patriarcas, eles são chamados patriarcas. O que é um patriarca? É um pai, mas é um pai que é alicerce. O patriarca, ele é alguém que realmente serve de base, ele gera algo que continua nas gerações depois dele. Um patriarca não é alguém só que gera fisicamente, um patriarca é alguém que implanta, que passa, e isso aqui também, nós estamos já iniciando essa história, e não é por acaso que o nome é Abraão, né? Mesmo Abrão, que depois foi mudado para Abraão, mas os 2 nomes significam pai, né? Pai exaltado, depois pai de muitas nações, mas é pai. Abraão é pai, e Isaque e Jacó deram sequência, e nós vamos entender como cada um Deus tratou, e foram, sabe, uma vida inteira, Deus lançando alicerces, Deus dando lições para Abraão, depois outras lições diferentes para Isaque, depois outras lições muito importantes para Jacó. Então Deus gastou 3 gerações
de patriarcas para servir. Agora sim, com Jacó, agora vamos, 12 filhos, e aí a coisa começa a multiplicar mais rápido. Mas as três gerações de patriarcas foram necessárias. Por quê? Porque, como eu falei, o plano de Deus é Abraão, uma nação, através da nação, todas as famílias da terra. Mas para chegar de Abraão para a nação, tinha que ter 3 gerações de pais, 3 gerações de patriarcas. E é uma missão universal. Então, agora a letra D, eu só quero também passar mais ou menos rapidamente, algumas dessas coisas eu já falei, inclusive, mas eu queria chamar a atenção. Várias dessas coisas que eu estou falando hoje são coisas que a gente vai continuar seguindo na vida de Abraão, mas são coisas que estão implícitas nesse chamado, nesses primeiros 3 versículos. Então, queria só chamar a atenção. Como eu falei, já mencionei alguns desses fatores, mas acho que é importante a gente entender que Deus está estabelecendo com a vida de Abraão. Ele deu as promessas, então ele já deu a estratégia. É através de uma terra habitada por uma nação, e essa nação, aí vai ter outros fatores que vão aparecer depois, né? Como eu falei, assim, nem tudo aparece já no princípio do chamado, mas é claro que tem. Como é que essa nação, numa terra, vai ser uma bênção para todas as nações da terra? Algo que não está implícito aqui, que na verdade só veio, ela foi mencionado antes, mas só veio à tona mesmo com Davi, que era a habitação de Deus no meio dessa nação. Então ele está falando assim: eu estou chamando você, você precisa sair da sua terra, vir para a terra que eu chamei, e que eu escolhi, e nessa terra vocês vão ser uma grande nação. Como eu falei, uma grande nação não é números, então alguma coisa vai acontecer ali para que essa nação seja a nação que vai abençoar todas as famílias da terra. E o que vai acontecer, o que precisa acontecer, é a habitação de Deus. Então vamos só ver assim, esses fatores aqui que são importantes para a gente entender a estratégia de Deus, que ele vai continuar usando e usa até hoje. Então, a primeira coisa, como Deus não vai fazer as coisas sozinho, ele precisa escolher alguém. E esse alguém não é apenas uma pessoa, eu poderia chamar assim de utilitária, né? Ele escolhe alguém porque esse alguém é muito capacitado, porque esse alguém sabe como fazer. Então, né, assim, como alguém que é escolhido para dirigir uma empresa, né? Escolhe alguém que tem muita bagagem, muitos conhecimentos, muitas habilidades. Ele escolhe alguém que vai ser amigo, né? E você sabe que Abraão foi chamado amigo de Deus. Se você acompanhar Jesus com os 12 discípulos, quando os 12 discípulos que ele chamou, eles eram discípulos, que é um termo até, vamos dizer assim, mais agradável. Mas em João 15, Jesus disse: vocês não são mais, ele não falou assim, estou passando vocês de discípulo para outro estágio. Ele falou assim, estou passando vocês de servo, e essa palavra é escravo. Então, na verdade, um discípulo, ele é um escravo, ele tem que fazer o que o mestre manda. E Jesus passou os discípulos de servos para a posição de amigo. Porque o amigo é que realmente, e outra vez ele fala assim, vocês vão ser meus amigos se vocês fazem o que eu mando. Quem faz o que eu mando é servo. Aí volta nisso que a gente está falando sobre Abraão. Abraão obedeceu não porque era uma lei, ele obedeceu porque ele desenvolveu uma relação de amizade com Deus. Então ele obedecia porque ele queria obedecer a algo que estava dentro dele. Isso que eu falo assim, você pode obedecer sem fé. Fé é confiança, confiança opera pelo amor. Você só confia em quem você ama, né?
tem uma história que acho que todo mundo assim, já ouviu, né? Que tinha uma criança que estava sendo muito rebelde, um menino, né? Muito rebelde, o pai mandava sentar, ele não sentava, e daí o pai ficou muito bravo com ele e pegou ele assim, pelo tronco assim, sentou, assim, você vai sentar. Aí o menino falou assim, por fora eu estou sentado, mas dentro de mim eu estou em pé. Você pode obedecer sentado e estar em pé no seu coração. Então, essa obediência de amigo é algo diferente. Então, Deus escolhe, e isso é eleição. Eleição, não estou dizendo que não possa ter algum texto bíblico que fale de eleição no outro sentido, mas em muitas passagens bíblicas, você vai encontrar essa palavra eleição, que é escolher. Deus escolhe pessoas primariamente, porque, gente, nós ficamos assim muito invocados, muito, qual que é a palavra? Nossa preocupação é se nós vamos para o céu ou não, quem é salvo e quem não é salvo. E é claro que isso é um assunto muito importante. Mas na Bíblia você não encontra muitas passagens sobre isso, nem na Nova Aliança. O chamado de Deus é para ser um intercessor, o chamado de Deus é para fazer parte do plano dele, de ganhar outros. Então, a eleição, a escolha de Deus, Deus está procurando amigos, não porque Ele quer considerar todos os outros como inimigos, é porque Ele não vai fazer as coisas sozinho, Ele quer fazer usando a gente, e usando a gente como pais. Ele que é pai, Ele gera em nós o coração de pai, para que, não é por nossa capacidade, mas pelo Espírito Santo, que nós possamos gerar em outros. Então, a escolha é de amigo. Aí depois, número 2, esse amigo, ele vai caminhando com ele, e na verdade no início, como os 12 discípulos, eles não eram amigos no início, mas ele vai desenvolver um relacionamento ao ponto de ser amigo, e quando você é com o namoro e casamento, então você vai namorando, uma hora você vai fazer aliança. Então, desenvolvimento de aliança. Aliança é fundamental para tudo que Deus quer fazer. Ele vai escolher amigos, ele vai desenvolver uma aliança, e tem alianças individuais e tem principalmente o que Deus visa, como Ele quer um povo, Ele quer uma nação, Ele quer fazer uma aliança com a coletividade, não só indivíduo, né? E a transmissão, já falei, a transmissão disso é por paternidade, não é por convencimento. Você sabe, né, que quando a igreja primitiva, né, durante os primeiros séculos, foi perseguida. E depois chegou o momento em que o imperador de Roma se converteu também. Tem gente que acha que ele não se converteu de verdade, tal. Mas o imperador Constantino se converteu, e depois, eu não sei se no tempo dele ou depois, como era a religião oficial, onde eles iam, onde o exército ia, eles mandavam as pessoas, tinham que se converter na ponta da espada, né? Então, isso não é conversão, né? Isso é um caso extremo, mas o que nós temos muito hoje não é por obrigação, mas nós temos muito a conversão, o convencimento por cabeça, por conhecimento. Então, esse número 3 aqui, gente, é fundamental. Essa nação que Deus está procurando, e que, na verdade, Ele não achou ainda, não chegou nesse ponto ainda, essa nação, ela é formada por paternidade, através de gerar vida, não é através de transmissão de conhecimento. O pai, ele vai ajudar a passar, pai e mãe, né? Ele vai passar conhecimento, mas a vida não é gerada por conhecimento, né? Tem que ser gerada, né? É algo que acontece através de vida, né? Um processo de vida. E o escândalo de particularidade, essa é uma expressão que eu
eu cresci ouvindo essa expressão, que meu pai gostava de usar, e eu ficava assim, que é o escândalo de particularidade, né? Mas é um escândalo, tudo que nós estamos falando, que Deus escolhe uma pessoa, que Deus não age diretamente sobre todas as nações, Ele começa com uma pessoa, uma nação, através daquela nação. Vamos voltar àquela ilustração do povo preso na mina. Então, Ele não vai salvar individualmente cada pessoa que está presa, Ele vai usar alguém para achar uma rota segura de escape daquela mina. E então Deus vai usar aquele escolhido, aquele eleito, para achar um caminho de saída. E a gente fala assim, mas eu não gosto daquele fulano, eu não vou seguir, eu não vou ajudar, eu vou achar o meu caminho de saída, que é a ideia que todo mundo tem, eu não preciso seguir uma religião, ou a minha religião está boa, ou eu acho minha saída. E Deus faz de um jeito que é um escândalo para a mente natural. E esse escândalo é um escândalo não no sentido de ser uma... assim, é uma coisa absurda para as pessoas, assim, as pessoas com mente natural não conseguem entender Israel como um povo escolhido, não conseguem entender, e tem muita coisa que é feita de maneira errada, né? Às vezes, né, assim, também dessa ideia de arrogância, de achar que nós somos melhores, mas Deus escolhe agir através de pessoas e de grupos, e isso é chamado de particular. Então, o escândalo de particularidade é nós precisamos aceitar as estratégias de Deus, e Deus usa meios que para nós são muito estranhos. E a última coisa aqui é salvação e missão. Eu queria distinguir essas duas palavras, e como a gente já falou sobre no caso de Abraão, eu não sei o que passava na cabeça de Abraão, quais eram as ambições dele, como eu falei assim, tenho certeza que ele não estava bolando assim, orando a Deus, eu quero ser um instrumento para começar a sua obra de redenção na terra. Assim, ele não gerou isso, né? Deus chamou, e ele começou a adorar a Deus e seguir Deus. Agora, o que é que Abraão realmente queria, de maneira prática? O que enchia o coração dele? O que preocupava o coração dele? A necessidade de ter um filho. Se hoje a maioria dos casais querem ter filho, mas naquela época era assim, era um absurdo não ter filho, era frustração total. Então, ele queria ter um filho, e Deus deu um filho. Eu chamo isso de salvação. Salvação é Deus salvar você da situação em que você está. Eu vou dar um outro exemplo, que é filho também. Ana, mãe de Samuel. O que ela estava orando? Deus, eu estou percebendo que teu povo está perdido, não sabe para onde que vai, está uma bagunça, e eu queria tanto que o Senhor levantasse um profeta. Não sei, talvez ela até tivesse alguma ideia assim, mas não é o que a gente encontra na Bíblia. Qual era a angústia de Ana? Eu quero ter um filho. Então, Deus, Ele permite situações impossíveis. Ele permite situações impossíveis. E aí as pessoas clamam a Deus. Mesmo o povo de Deus no Egito, estavam clamando a Deus. O que o povo no Egito queria? Ser liberto. Eles nem, não sei quanto que eles sabiam da terra de Canaã. Eles não queriam ser escravos. O que pesava, e o clamor deles para Deus, era: nós queremos salvação. Todo mundo quer. Por que as pessoas vão na igreja? A maioria das pessoas que vai pela primeira vez, eles querem salvação. Eu posso usar isso como salvação no sentido que quero vida eterna, mas eu não sei, assim, você acha que a maioria das pessoas está preocupada com salvação eterna? As pessoas não têm muita noção disso. Elas querem salvação
da falta de emprego, de alguém que está doente, de situações de angústia, situações assim, né, o filho está em drogas, não sei o quê. As pessoas querem salvação. E Deus usa essas situações. Deus não despreza. Deus não falou: Ana, você só está sendo egoísta, você só quer ter um filho, eu não vou mexer com isso. Não, Ele salva, Ele salva. Ele dá um filho para Abraão e Sara, Ele dá um filho para Ana, Ele salva o povo que estava no Egito, Ele dá salvação, mas essa salvação é um meio de nos chamar e de nos incluir no plano dele, que na mente de Deus o que Ele quer, o que nós queremos é o filho, o que Ele quer é a redenção do mundo. Agora, a gente começa a ser amigo de Deus quando a gente ultrapassa. Gente, é muito importante entender, não é pouca coisa a família que está vivendo com situações desesperadoras, enfermidades, situações terríveis. Tem pessoas que estão vivendo dramas terríveis. Deus não é insensível a isso. Eu não estou querendo dizer que Deus não se importa. Agora, Deus tem uma visão, claro, muito além da nossa. Então, Ele usa situações de necessidade, situações impossíveis, para conduzir para aquilo que Deus... O que Deus quer? Deus quer redenção, Ele quer o que nós chamamos de reino de Deus, porque Deus não está preocupado apenas, Ele se preocupa com a nossa necessidade atual, mas o que vai resolver o problema? É Ele ficar curando, salvando um por um, ou Deus quer uma situação que vai resolver o problema de toda a humanidade, acabar com a morte para sempre, restaurar a criação, colocar justiça para sempre? É isso que Deus quer. E isso vai resolver todos os nossos problemas imediatos. Mas Ele usa problemas imediatos para nos chamar para o reino dEle e para ser um instrumento, porque o filho que a Ana pediu era um profeta que ela nem imaginava. Mas no coração dela, ela atendeu um chamado de Deus, porque ela, né, assim, até a história de Ana é muito interessante, né, porque ela pediu, ela queria ter um filho, ela se sentia muito mal, porque ela tinha uma outra rival, né, dentro da mesma casa, né, que tinha filhos e ela não tinha. Então, isso aguçava mais ainda a situação dela. Então, ela queria o filho. E não é uma coisa muito, muito sem lógica você pensar: Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou abrir mão dele. Eu vou ficar sem ele. Não é assim, e ela não sabia. Assim, seria um milagre ela ter um filho. Ela teve mais 5 depois de Samuel, mas ela não sabia disso. Ela deu para Deus. Então Deus, foi o que Abraão fez, né? Ganhou um filho e Deus mandou oferecer. Então, quando nós entramos nessa amizade com Deus, a gente entra numa verdadeira troca. Não é a troca no sentido que a gente pensa assim, mas o pai dá para o filho dá para o pai, assim, é uma entrega mútua, um dá para o outro sem nenhum medo. A gente tem medo de dar para as pessoas, porque a gente pensa que a gente vai ficar sem. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles não pensam que eles vão ficar sem. O Pai não tem medo de dar tudo que ele tem para o Filho. O Filho não tem medo de falar assim: eu não vim para fazer a minha vontade, eu vou fazer a tua. E a gente tem medo de falar isso, mesmo quando a gente fala para Deus, a gente tem medo. Assim: Deus, eu me entrego tudo a Ti, o que o Senhor pedir de mim eu dou. E se Ele pedir? A gente tem medo.
E entre, assim, nessa amizade não tem medo, porque Deus, Ele quer, assim, voltando aqui, então Ele quer salvação, mas Ele quer missão, né? A salvação é para nos capacitar para a missão dEle, mas a missão dEle é para trazer a salvação que a gente ganhou na nossa vida para todos. Então, eu acho muito interessante essas duas palavras, né? Ele se interessa na nossa salvação, ou seja, na resolução de um problema mais imediato, mas o que Ele quer é a missão. A missão é para trazer essa condição para todos. Então, é uma grande aventura, é uma grande história, como nós vimos na última aula, né, no mês passado. Deus revela as coisas dele através de histórias, né, através de desenvolver essas coisas, né. E a história é interessante porque as histórias podem ser semelhantes, mas cada história é diferente. Cada história é diferente. Então, você tem uma doutrina, ela vale para todo mundo. Agora, você tem uma história, Deus desenvolve a história diferente, singular com cada pessoa. Tem princípios, tem semelhanças, mas Deus desenvolve seu plano de redenção dessa forma. Senhor, nós te agradecemos porque alguém lá naquela época, 4.000 e tantos anos atrás, alguém ouviu o teu chamado, e isso trouxe bênção para todos nós. Agora, Senhor, nós entramos na história, o Senhor nos chamou também, e talvez o nosso chamado ainda não está completo. Nós temos várias etapas para entender o teu chamado, para sair de Harã e ir mais além para onde o Senhor realmente quer. Nós queremos achar a posição de bênção, nós queremos achar a posição não simplesmente porque vai ser bom para nós, mas porque o Senhor chama para que nós estejamos na terra, onde as bênçãos possam fluir para nós e através de nós para todas as nações. Nós queremos ver, Senhor, tudo que o Senhor começou chegando a uma consumação, e nós cremos que estamos vivendo numa época, numa geração que está chegando cada vez mais perto dessa consumação. Então, é um tempo tremendo em que o Senhor vai também, na nossa geração, procurar amigos, procurar transmitir por aliança, por paternidade, e salvar de muitas situações imediatas, mas levar a uma missão completa, que vai ser maravilhoso quando tudo estiver preparado, o Senhor possa voltar e dar continuidade naquilo que o Senhor planejou desde o início. Senhor, obrigado por nos incluir, obrigado, Senhor, porque de alguma maneira nós sentimos o teu chamado, mas queremos estar muito mais abertos e atentos para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus. Amém.